No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, que satisfação, que alegria poder estar com você em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Catedral de Perus. E hoje, numa lição muito especial, dia 14 de dezembro de 2025, estamos aí no último mês do ano e hoje acontecendo aqui na nossa igreja o batismo, né? O último batismo do ano, e a gente tem aí nós temos 4 batismos por ano, que são as oportunidades em que a gente vê aí de uma forma mais tangível, né, esse crescimento da igreja, com os novos convertidos que estão descendo as águas batismais. E o batismo acontece sempre aos domingos de manhã, aqui na Catedral, reunindo as igrejas da Grande São Paulo e também em outros estados, em outras cidades mais distantes, também acontecendo o batismo, uma data tão de grande alegria para todo o Ministério de Perus. Por conta disso, não tivemos a escola dominical hoje aqui presencialmente, mas para não perdermos aqui a dinâmica das lições, né, e sobretudo nesse trimestre, que uma lição está bem encadeada com a outra, a gente tem essa oportunidade de discutirmos aqui nesse nosso espaço sobre a lição da escola dominical deste domingo. Então, Deus abençoe a sua vida. Nós tivemos no domingo passado, no dia 7, uma atividade especial aqui na nossa escola dominical da Catedral, relembrando alguns temas que foram trabalhados no trimestre, mas temos hoje a oportunidade de trabalhar especificamente com a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. E mais uma vez eu tenho aqui a alegria, a satisfação de receber aqui no estúdio o pastor Fernando Cardoso, esteve conosco lá na lição de número 8, em que falamos sobre os sentimentos, sobre as emoções. O pastor Fernando está aqui conosco mais uma vez, ele que é professor da Escola Dominical aqui da Catedral, da classe Samuel, e que também coordena o departamento infantil. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Maxwell. A paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo. Queremos deixar aqui nossa palavra de gratidão por essa rica oportunidade de estarmos aí quase que encerrando o nosso trimestre com uma lição maravilhosa neste ano de 2025, em que veio realmente para edificar a nossa vida. E hoje estamos muito felizes também, né, professor Maxwell, pois trata-se do Dia Nacional da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, hein? Se não fosse a Bíblia, o que saberíamos a respeito do céu, a respeito da criação, a respeito dos anjos? Se não fosse a Bíblia, o que saberíamos a respeito de regeneração, de conversão? Se não fosse a Bíblia, o que saberíamos acerca de salvação, de perdão? Se não fosse a Bíblia, né? Glorificamos a Deus por estar diante de um livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Por isso, estude, medite, leia, memorize, a cada dia mais examine e cresça sim na Palavra de Deus. A gente fica muito feliz. E como hoje é o dia da Bíblia, também não poderia deixar de lembrar, né? A escola dominical tem esse ministério, né, que se dedica ao estudo da Palavra de Deus. E se você tiver aí o interesse também em conhecer mais a fundo as Escrituras, a gente aproveita essa deixa, né, que estamos falando do dia da Bíblia. Estão abertas as inscrições para o curso de teologia da ETADEMP, a Escola Teológica do Ministério de Perus. Nós estamos aí, inclusive, passando por um processo de renovação nas nossas disciplinas.
né, que são ofertadas no curso, e é uma grande oportunidade para você que quer estudar mais da Palavra de Deus no ETADEMP. O ETADEMP tem núcleos nas diferentes regionais do Ministério de Perus e oferece também o curso online, o curso à distância. Então, se você quiser aprender mais da Palavra de Deus, eis aí a sua grande oportunidade. Entre aí na internet e digite etademp.com.br, entre lá no nosso site, faça a sua matrícula e será uma alegria ter você conosco. O professor Fernando, inclusive, é um dos professores do curso de teologia. Eu também estou lecionando lá na teologia. Alguns dos professores que estão conosco aqui na Escola Dominical da Catedral também fazem parte. O professor Wilson, que é o coordenador geral da ETADEMP. Então, esteja conosco, vai ser uma bênção poder estudar com você. Muito bem, então vamos falar agora do tema, pastor Fernando. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tivemos aí um bloco de lições falando sobre o corpo, um bloco de lições falando sobre a alma, e desde o domingo passado, embora no domingo passado a gente teve essa atividade aí que relembrou vários temas do trimestre, mas no domingo passado começou aí um bloco de lições falando sobre o espírito, né? E na lição 10, o espírito, o âmago da vida humana. E hoje, ainda continuando falando sobre a questão do espírito, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Então, nosso tema hoje é falar sobre disciplina cristã, o que é uma vida cristã disciplinada. O texto áureo diz, e esse é um versículo que a gente vai falar muito sobre ele aqui, né, na aula de hoje, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E a verdade prática diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. O texto da leitura bíblica em classe, né, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Antes de discutirmos o tema, quero convidar aqui o pastor Fernando para fazer uma oração, né, pedindo para que Deus possa nos acompanhar e possa estar presente conosco nesse período de estudo da sua palavra. Pai de amor e de bondade, no nome de Jesus, mais uma vez, debruçados na Tua palavra, pedimos a Tua iluminação, Tua inspiração, Senhor, para mais uma vez estar conosco, também alcançando onde chegar, Senhor, este conteúdo no coração, nos lares dos alunos, das famílias, daquele que estará assistindo depois, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Seja, Senhor, a Tua bênção, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Muito bem. O espírito humano e as disciplinas cristãs, esse é o título da lição de hoje. Eu sempre começo aqui fazendo sempre a mesma pergunta para o professor convidado. Então, pastor Fernando, por onde nós podemos começar nessa lição de hoje? Curioso a questão da disciplina, né? Da disciplina. Podemos começar aí falando sobre esse paralelo que o apóstolo Paulo faz da necessidade do exercício corporal, a necessidade das atividades, do movimento, e esse movimento também aparecendo na igreja, porque a igreja também é um corpo, né? Um dos símbolos da igreja aí é o corpo, e a igreja ela precisa também desse exercício espiritual. As leituras bíblicas em classe vai falar sobre as atividades espirituais de Jesus, os apóstolos, das mulheres piedosas, mostrando o quê? Que da mesma forma como nós nos preparamos para que tenhamos
saúde, enfim, precisamos de movimento, a mesma forma na nossa vida espiritual, também precisamos de dar o devido cuidado. Em outras palavras, nós precisamos ser fortes por dentro. Ter dentro de nós uma força adquirida através dos exercícios espirituais. É curioso quando nós lemos Romanos capítulo de número 1 e o versículo de número 9, professor Maxwell, e você que está em casa, que Paulo ele deixa bem claro, a Deus a quem sirvo no meu espírito. Nosso servir a Deus começa no nosso interior. E esse interior está relacionado ao nosso espírito. Quando Lucas ele vai falar sobre o crescimento de Jesus, em 2:40 e depois em 2:52, você vai observar que diz que o menino crescia e se robustecia em espírito. Então fala primeiro de um crescimento interior. Depois os 52 de Lucas vai mostrar, e crescia Jesus em estatura, em sabedoria, em graça, diante do Senhor e diante dos homens. Então, acho que dando essa abertura, que vem do paralelo que Paulo fala, concernente ao cuidado do corpo, nós devemos também dar a devida atenção à vida cristã, à vida espiritual. O João que diz para Gaio, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, porque teu espírito aí está forte, hein? Assim como bem vai a tua alma. Ou seja, lá dentro de você, e é aí onde Deus acha o adorador, né? É aí onde Deus busca o adorador. Diz lá em João 4, né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? Eu acho assim interessante essa lição de hoje, porque a gente está falando sobre corpo, alma e espírito, é o tema do trimestre. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente vai tratar dessa diferença entre corpo, alma e espírito, né? Tem coisas que são do corpo, tem coisas que são da alma e tem coisas que são do espírito. A lição de hoje está no bloco das lições que falam sobre o espírito. A gente vai falar aqui de coisas espirituais. A gente vai falar aqui de leitura bíblica, a gente vai falar aqui de oração, a gente vai falar aqui de jejum, né? Coisas que são coisas espirituais. Só que a lição de hoje, o que ela vai fazer para a gente? Ela vai mostrar como que a gente aplica essas coisas que são espirituais no nosso corpo. Nós somos um ser que é corpo, alma e espírito. Mas não quer dizer que as coisas espirituais são coisas que são assim abstratas. Não. As coisas espirituais a gente transforma em algo concreto aqui na nossa vida, né? A oração é algo espiritual, mas não é algo abstrato, é algo concreto, porque a gente para falar com Deus, de fato. A gente gasta tempo nisso, a gente desenvolve uma atividade para orar. Então a lição, quando fala de disciplina, está falando como que a gente transforma, essa é uma forma que eu pensei para sintetizar a lição de hoje. Sim. Como a gente transforma atividades espirituais em algo concreto, né? Em algo que a gente consegue, inclusive, medir, inclusive, sabemos que é uma ação própria, né? Quer dizer, a oração é quando a gente transforma a oração em realidade, a gente gasta tempo com a oração, a gente trabalha com a oração, a gente transforma a nossa necessidade de estar em maior contato com Deus em jejum. O jejum que a gente sabe a hora que começa, a hora que termina. Então, é isso, é transformar aquilo que é espiritual naquilo que que faz parte do nosso cotidiano. Não sei se minha linha de raciocínio está dentro aí. Eu lembrei do nosso pastor Israel Januário da Fonseca, né? Uma mensagem dele também, traduzindo adoração em atitudes. Uhum. Exatamente. Traduzindo a vida disciplinar em atitudes, em maneiras de ser. Porque quando a gente fala de disciplina da vida espiritual, a gente tem uma grande dificuldade, né? Todo mundo sabe que a gente tem que orar, que a gente tem que ter a leitura bíblica, né? Que a gente tem que buscar Deus. Mas como que isso se dá na prática, né? Quer dizer, a gente tem que, de fato, reservar um período para orar, um período para conhecer a Deus, um período para exercer aquilo que... Não que a gente vá limitar, né, a nossa vida espiritual a esses momentos, mas eles precisam estar dentro da nossa rotina. Precisa ser um hábito, né? Precisa ser um hábito. Algo de... Eu levanto,
eu vou escovar o dente, lavo o rosto, são coisas que vão ser natural. Então, a mesma coisa, eu sei que eu já tenho que orar, tenho que ler, tenho que exercer essas disciplinas, né? E aí, acho que podemos começar então com o primeiro tópico, né? O primeiro tópico da nossa lição tem por título A Piedade e as Disciplinas Cristãs. O texto base da lição de hoje que a gente leu aqui é a primeira carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral, e Paulo está trazendo uma série de conselhos para um jovem pastor, que era Timóteo. Acredita-se que Timóteo tinha aí por volta dos seus 30 anos de idade, pastoreando uma igreja importante, que era a igreja de Éfeso, e Paulo está dando para ele, então, uma série de recomendações práticas, né, nesse capítulo 4, a respeito de como Timóteo deveria agir. E aí aparece o versículo que é o versículo-chave, né? 1 Timóteo 4,8. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Esse versículo, que é o versículo-chave, e a palavra piedade, né? Que é uma palavra importante aí dentro da nossa lição. Exato. Bom, aí a gente percebe, então, essa questão do paralelo que ele faz, né? Em primeiro lugar, a gente não pode falar o que o texto não diz, né? O texto diz que Paulo ele está falando que o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não está falando que não aproveita, que não tem nenhuma utilidade, né? Ele está falando que é importante. O comentarista no ponto de número 1 e 1, ele vai também falar isso, que ele não está desconsiderando a forma absoluta do valor do exercício corporal, até porque ele vai falar sobre a necessidade que Paulo também tinha, por ser trabalhar em tendas, atividade, viagem para lá e para cá, ele sempre ali no exercício, nas atividades também. O que ele está falando é exatamente esse paralelo que a vida piedosa, a vida devota, a vida entregue mesmo, é uma vida que ela vai ser bastante proveitosa. Como o senhor falou, né? A gente não pode falar aquilo que o texto não diz. E há muitas pessoas que usam esse versículo como se a Bíblia estivesse condenando qualquer tipo de atividade física, né? O que vai contra as primeiras lições que a gente teve no trimestre, Sim. né? A gente bateu muito nessa tecla que o corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa preservar muito bem o templo, né? O professor Isaías, ele falou desse exemplo, né? Das pessoas que correm o risco de, ao chegarem no céu, né? Ele disse que ouviu isso de um professor. A pessoa chegou no céu e corre o risco de dizer, olha, era para você demorar um pouquinho mais para chegar aqui, né? Como verdade. não cuidou do corpo, né? Acabou antecipando a vinda, né? Então, a gente falou muito disso na lição. A gente precisa cuidar do nosso corpo, dedicar tempo para nos exercitarmos, né? Fazer tudo aquilo que for necessário para que a gente possa usar da melhor forma o nosso corpo. E aí, quando a gente chega num versículo como esse, que Paulo diz que o exercício corporal para pouco aproveita, dá a impressão que ele está dizendo que a gente não pode, né, se preocupar com o corpo. Mas uma coisa importante, professor Fernando, que é assim, a gente tem que entender esse texto. Assim como a gente não pode dizer aquilo que o texto não está dizendo, a gente também precisa prestar atenção no versículo todo, né? Todo. Porque ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que ele está fazendo? Ele está comparando o exercício corporal com a piedade. O que é a piedade aqui? São as práticas espirituais, que a gente vai falar aqui durante a lição. Leitura bíblica, oração, enfim, tudo aquilo que tem a ver com esse nosso exercício espiritual. Ele está dizendo o seguinte, que quando você compara o exercício corporal, que é algo necessário, que é algo que a gente precisa fazer, mas quando você compara ele com as práticas espirituais, então quando você coloca uma coisa em comparação com a outra, ele se torna pequeno. É isso que ele está querendo dizer. Exatamente. Uma tradução possível desse texto, né, é quando ele diz para pouco aproveita, diz que dos possíveis traduções do termo original lá no grego é de pouca duração, porque o exercício corporal, você fala, mas se eu fizer exercício, eu vou viver mais, eu vou chegar aos meus 90 anos, 100 anos, né? Porque isso é claro, mas quando você pega as práticas pienosas, o exercício corporal, por melhor que ele seja, ele vai fazer com que a sua vida dure bastante aqui na Terra.
Já as práticas piedosas, ele diz aqui que eles têm a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, mesmo que a gente chegue aqui aos 100 anos de vida, quando você compara os 100 anos de vida com a eternidade, o que é 100 anos de vida aqui comparado com a eternidade? É pouco. É verdade. É isso que ele está falando do que para pouco aproveita. Ele não está dizendo que a gente não tem que se exercitar. Ele está querendo dizer que, assim, a gente tem que se exercitar, mas o exercício, ele não é ele que vai nos garantir a entrada no céu, né? O que vai nos garantir viver toda a eternidade são as nossas práticas espirituais. Então, é colocar as coisas na balança, fazer uma coisa, mas saber que a prática piedosa vai muito além disso. Então, o que ele está fazendo é comparando uma coisa com outra. E aí, senhor, eu sei que eu já estou falando bastante, mas não, assim, tá muito bom. Eu lembro de uma frase do C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele diz que a nossa vida aqui na Terra, e eu fiquei muito tempo com essa frase na minha mente, ele diz que a nossa vida na Terra, por melhor que seja, ela não passa da folha de rosto de um livro. A gente pode viver o tempo que for aqui na Terra, mas você vai pegar o livro, é só a folha de rosto do livro. A história toda, né? Vai ser a eternidade, que é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, os exercícios espirituais, né? As atividades espirituais, as disciplinas cristãs repercutem em toda a eternidade. Então, esse é o sentido, né, que a gente entende esse texto. Muito, muito bem explicado. Você que está nos assistindo, coloque de onde está nos assistindo, deixa aí seu comentário, uma pergunta. É muito importante a sua participação. Bom, no ponto de número 1 e 2, vai falar sobre a piedade externa e interna, dizendo que a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Então, é um conjunto de atitudes que expressam o quê? Temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então, vai falar sobre a necessidade dessas atividades. E existe aqui vamos dizer assim, um tempero que o comentarista coloca aqui sobre os exageros. Os exageros que acontecem aí por ter uma má interpretação. Existem os que vão muito pela questão do corpo, já foi muito bem explicado pelo pastor, o texto, né? E existem muitos que exageram também, né, na questão espiritual. E aí o comentarista, ele abre a questão aqui das ênfases exageradas no valor das obras. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. E aí ele traz a questão, por exemplo, do catolicismo, que desde os tempos medievais ressaltava, não, tem que ser isso, tem que pensar só nisso. Traz o contexto nos dias de Jesus, mostrando que os fariseus faziam, olha, orações longas, mostrava aos outros que jejuavam, que dizimavam, que davam o dízimo da hortelã, de tudo, praticamente. Então, ele vai contra esses exageros também, né? Então, a gente percebe aqui que a verdadeira piedade, ela contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum, a leitura das Escrituras, mas sempre relacionada a uma vida sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E essa palavra piedade que aparece aqui no texto, e que é uma palavra muito importante em toda a carta de Paulo a Timóteo, a gente usa essa palavra piedade, às vezes, num sentido que não é esse sentido, né? Piedade, às vezes, é interpretada como, a pessoa tem a piedade, né? Piedade é interpretada como se fosse dó, né? Sim. Ou como fosse uma caridade, né? O que é a piedade no sentido que aparece aqui em 1 de Timóteo, né? São todas as atividades espirituais. O comentarista diz, né? A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, né? que repercute a forma como eu temo a Deus, a forma como eu respeito a Deus, como eu reverencio, como eu amo a Deus, ou seja, quais são as práticas que existem na minha vida diária que mostram que eu amo a Deus, que eu temo a Deus. Isso é a piedade.
né? Como eu mostro, ou como eu demonstro, né, o meu temor a Deus. É claro que isso, quando não é bem tratado, eu posso querer demonstrar para os outros que eu amo a Deus e estar me auto-enganando, né? Mostrar para todo mundo que eu oro, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e de fato aquilo não ser a realidade. Mas a verdadeira piedade é isso, né? É como naturalmente eu acabo expressando aquilo que reflete a minha vida com Deus. Exatamente. Em Paulo escrevendo aqui a carta a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 16, ele chama a piedade de mistério. Paulo gosta muito, sempre gostou muito de usar essa expressão mistério. Tem o mistério da vontade de Deus, mistério da glória de Deus, mistério de Cristo, mistério da igreja, e ele fala da piedade como mistério. Até quando? Tem limite? Até onde a gente pode mergulhar nessas disciplinas? Então, não tem limite, é um mistério mesmo. E ele diz lá que mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado dos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso fala do quê? A vida de Cristo foi exatamente para refletir o que é uma vida piedosa, dedicada, equilibrada, bastante interessante. Então, a questão da piedade é a vida sendo exposta, só que de maneira discreta. E é aqui no ponto de número 1 e 3 que ele vai falar sobre piedade, a questão da discrição. Por exemplo, quando ele chegou a descrição de Jesus, olha, ficai aqui, vigiai, eu vou ali orar, vocês ficam aqui vigiando. Ele falou assim, eu vou orar, viu? É diferente, eu vou ali orar, eu vou buscar a Deus. Marcos escreve que Jesus se retirava para os lugares desertos e ali orava. Então, a sua vida piedosa, ela tem que ser discreta, você não precisa ser escancarada. Hoje, voltando à questão das mídias sociais, meu Deus do céu, né? Eu estou subindo no monte, o comentarista vai falar sobre isso, estou subindo no monte por você, e olha, e faz o seu pique. Bom, deixa isso ser outro assunto. Então, não existe uma descrição, não existe uma dosagem do que a Bíblia recomenda. Então, essa questão da piedade com discrição é importante. Ele coloca aqui que a prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Exatamente. E é interessante, né, que hoje a gente tem na igreja o departamento de mídia, que um dos objetivos é justamente isso, para a gente não precisar se preocupar, né, em demonstrar, né, o que a gente está fazendo. Você tem o departamento de mídia, que é o departamento que é constituído justamente para fazer conhecido o trabalho que está sendo realizado na igreja. Exato. Fazendo todo esse trabalho de evangelização, esse trabalho de fazer com que haja interação, né, entre quem está fora da igreja e quem está dentro da igreja, né? Tudo isso é extremamente necessário. E como a gente tem o departamento de mídia, a gente fica, inclusive, tranquilo, né, nessa questão, né? Porque a gente pode pontuar com tranquilidade, porque toda a divulgação que precisa ser feita, né, com relação às redes sociais e tem alguém na igreja que está preocupado justamente com isso, e preocupado com isso, inclusive, no sentido de que tudo isso glorifique a Deus, né? Mas como o professor Fernando falou, tem muita gente que não pensa dessa forma, né? E que vai utilizar as redes sociais apenas no sentido da sua autopromoção e não fazer isso para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus falou isso lá no Sermão da Montanha, dos fariseus, que sob o pretexto, né, de estarem agradando a Deus, eles precisavam mostrar para os outros que eram piedosos. Veja como eu oro bonito, veja como eu jejuo, veja... E Jesus disse, né, as pessoas que fazem isso, eles já receberam o seu galardão, né? Verdade. Fizeram isso para serem reconhecidas, já foram reconhecidas, sua recompensa já veio, né? Então, é essa necessidade que a gente vida tem, piedosa, né? A vida piedosa, ela fala assim, a oração é secreta. O jejum é secreto, a adoração é pública. A adoração é pública. Né? A minha vida de adoração, ela é pública. Agora, quando a gente fala da oração, como sendo secreto, Deus ele já sabe o seu secreto. Né? Quando fala, fecha a porta, o que ele ouve
em secreto, ele vai te recompensar. Publicamente. Publicamente. Então, o que está acontecendo é uma inversão. O que Deus deixou no secreto, as pessoas estão querendo deixar público. O que Deus deixou público, as pessoas querem deixar no secreto. Não, irmão, vamos adorar a Deus. Não, eu adoro a Deus em casa. Não, é adoração coletiva. Vamos exaltar, vamos glorificar a Deus. Abra a sua boca, vamos glorificar ao Senhor. Né? Então, é importante. Então, as pessoas estão confundindo o que é secreto, estão deixando... Não, eu estou aqui para... É diferente isso. O tópico 2, né? Agora a gente vai começar a falar dessa questão prática. Como que essa piedade, né, ela é demonstrada na prática, né? Como eu falei, a lição de hoje ela é extremamente prática. E aqui ele vai falar do desafio das disciplinas espirituais. E por que Paulo usa lá em 1 Timóteo 4,8 essa ideia da comparação com o corpo? Né? Ele está fazendo uma analogia, né? Como querendo dizer, a gente precisa exercitar o nosso corpo. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento. Ele falou, e com a vida espiritual acontece justamente isso, né? A gente também precisa criar hábitos, né, para que, ao criar esses hábitos, a gente consiga desenvolver a nossa vida espiritual. Por isso que o item 1, né, do tópico 2, fala da analogia do corpo. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Quanto mais tempo parado, pior fica. Isso está falando do corpo. Todos nós sabemos que isso é verdade, né? Se você nunca faz uma caminhada, você não vai sentir vontade de fazer caminhada. Quando você começa a ter esse hábito, isso vai surgindo naturalmente. E isso também acontece na vida espiritual. Se a gente ficar esperando ter vontade para orar, quando a gente vai ter vontade para orar? Nunca. O senhor Nerildo Osório diz, ore mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Se você ficar esperando ter vontade para orar, você nunca vai orar. Se você ficar esperando ter vontade para ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia. E se você ficar esperando ter vontade para se matricular no ETADEMP, você nunca vai se matricular. Né? É verdade. A gente tem que lutar contra nós mesmos para nós criarmos, né, esse hábito. E aí eu lembrei de um texto que Paulo fala também, em 1 Coríntios 9, na minha tradução, né, ele diz aqui, versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nesse texto, Paulo está falando disso. Eu uso o meu corpo, eu aplico, né, a vida cristã no meu corpo, eu luto contra mim mesmo. E aqui ele está trazendo uma responsabilidade grande para nós, porque ele está dizendo o seguinte, imagina se chegar no final da minha vida e eu mesmo não ser salvo, eu mesmo não conseguir alcançar aquilo que eu estou falando para os outros fazerem. Para que eu consiga, eu tenho que ter uma disciplina, eu preciso aplicar isso para a minha vida, né? Então, isso que é a disciplina, né? E essa analogia do corpo, ela é fantástica. É o texto da leitura bíblica em classe, né? Diz lá, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, você faz, né, e no final não tem resultado. Então, a gente observa esse apontamento de Paulo falando sobre a questão da disciplina pessoal, é muito importante, muito importante. Ainda lembrando sobre a questão do corpo, e agora a igreja como um corpo, nesse ponto sobre a questão da analogia do corpo, a gente percebe que, por fazermos parte do corpo da igreja que é Cristo, nós precisamos promover ao corpo o quê? Saúde. Por sermos parte, sermos chamados, enfim, temos que promover à igreja também essa saúde. Agora, quando a gente fala de escola bíblica dominical, pastor, uma coisa é muito importante. A gente teria que lembrar que nós temos que orar. Nós quem? Nós temos que orar. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que jejuar. Para quem é essa tarefa? Quem é que tem que fazer isso? É só o pastor? É só o presbítero, o evangelista, a missionária, o líder de departamento? Quem é? Para quem são essas, vamos dizer assim, nós tivemos uma lição
há dias anteriores, falando que existem emoções básicas, né? Que todo ser humano vive. O medo, a raiva, enfim. E nós temos disciplinas básicas, que todo cristão deve também fazer. Então, quem é que tem que ler a Bíblia? O cristão. Desde o pastor até o novo crente. Mas é muito fácil dizer, a igreja tem que ler a Bíblia, a igreja tem que orar. Nós estamos orando. Nós quem? Vamos fazer uma campanha. Quem é que está na campanha? É toda a igreja? Então, quando a gente fala sobre o desafio das disciplinas espirituais, a gente lembra também que existem desafios aí de grupos, que a gente pensa que é só para um, e deixa que eles vão, os irmãos 6 horas, né? 6 horas por mim, enfim. Mas nós precisamos entender que toda a igreja precisa ter o hábito das práticas espirituais. A gente lembra lá, por exemplo, lá de Atos 17:11, quando Lucas ressalta a atitude dos bereanos, mas ele passou 3 sábados com os irmãos também de Tessalônica. Vamos imaginar numa sala de aula, está lá na sinagoga, os 2 grupos tendo as mesmas lições. Lições do Antigo Testamento, as lições da lei que Paulo está lá, os dois grupos, durante 3 sábados tendo as lições. No final, na prova do Enem espiritual, Paulo ele terminou ali, e Lucas, que é minucioso, falou assim: eu notei que entre os alunos de Tessalônica e os alunos de Bereia, os de Bereia foram melhor na absorção dos assuntos. Então diz lá, mas os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque conferiam-se as coisas de fato, eram daquele jeito. Quem é que estava falando? Era Paulo. Não era porque era Paulo, eu tinha que conferir. Então hoje, abro aqui um leque, é importante assim, essa questão da seriedade das disciplinas. É para todo crente, é para a criança, é para o adolescente, é para o jovem, é para o casal, é para o obreiro, é para o líder, é para o jovem obreiro. Então todos precisam o quê? Precisam abraçar seriamente as disciplinas. Fala assim, estão abertas as inscrições para o ETADEMP. Para quem? Quem são os alunos que podem participar do ETADEMP, pastor Maxwell? Você que está nos assistindo. Exatamente. Mas ele não tem nenhum título, ele pode participar? Claro. Pois é. A Escola Bíblica Dominical, ela tem esse âmago de acolher todo mundo. De acolher todo mundo. E o nosso objetivo é o quê? Deixar em você o desejo pelo estudo da palavra de Deus, por abraçar as disciplinas espirituais. Então, veja, as disciplinas, elas são uma questão pessoal. Cada um de nós precisa estar consciente da sua necessidade prática de ter a sua disciplina espiritual. Então, vou contar aqui o testemunho, meu testemunho com relação a essa questão das disciplinas espirituais. Chegou um momento da minha vida, e eu, inclusive, já era obreiro, né? Eu percebi que eu não estava lendo a Bíblia, sabe? Não tinha aquele hábito de fazer a leitura, já tinha lido a Bíblia toda, enfim, mas aí chega aquele momento que a gente se acomoda, né? Já estudei, já conheço as Escrituras, já sei todos os livros da Bíblia, e aí a gente acaba perdendo o hábito, né, de ter essa leitura constante. E em determinado momento eu percebi que eu não estava fazendo a leitura bíblica do jeito que eu deveria fazer. E eu criei um propósito para com Deus, porque aí às vezes quando a gente se dá conta disso também, né, a lição inclusive fala disso, né? Estou orando pouco, estou lendo a Bíblia toda. Aí a gente cria uma meta enorme, né? Não estou lendo a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia inteira em um mês, vou ler a Bíblia inteira. E aí a gente cria uma meta que a gente não vai conseguir dar conta. E aí o que eu fiz? Eu coloquei isso no meu coração. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Alguém fala, é pouco. É pouco. Porque não estava fazendo nada, né? A Bíblia diz lá em Provérbios, come mel que é bom. Mel é um dos símbolos da palavra de Deus. Sim. Mas em outro versículo em Provérbios diz assim, achaste mel, come o que te basta. Come o que te basta. Para que depois você não venha vomitar. Exatamente. É bom você dedicar um tempo, eu vou ler um livro todo da Bíblia. Sim, mas a gente consegue fazer isso todo dia? Mais difícil. Então eu coloquei uma meta para mim mesmo. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia
E vou tentar fazer isso assim fielmente. E aí no começo eu coloquei isso, tinha dia que eu não conseguia, aí no dia seguinte eu lia 2, né? E isso acabou virando um hábito, né? Eu já passei mais do que uma vez, inclusive pela leitura toda da Bíblia, e lendo um capítulo por dia, passando pelos diferentes textos da Bíblia. E cada vez que eu leio numa tradução diferente, né? E como isso tem sido bom para mim? Porque a gente vai revisitando os textos bíblicos e aí eu descobri que se você leu um capítulo da Bíblia por dia, você faz a leitura toda da Bíblia em 3 anos e 3 meses. Lendo um capítulo por dia. E assim, mas também aquela leitura mais atenta, né? Uma leitura, como é um capítulo só, você tem essa oportunidade de ler, de refletir, de pensar. Teve uma das vezes que eu fui fazendo anotações de cada capítulo, né? E isso é muito bom para a nossa vida espiritual. E uma coisa que eu aprendi, né? Tudo aquilo que você faz de pouco em pouco, quando você olha para trás, você percebe o quanto que você fez. Se você faz um pouquinho de uma coisa por dia, seja qualquer coisa que você se propõe a fazer, você faz um pouquinho cada dia, quando você chega num mês, você já vê quanto que você fez daquilo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Se a gente não exercita aquilo que, inclusive, a gente já sabe, a gente vai perdendo o hábito. Quem aprende o idioma, se você nunca mais fala o idioma que você aprendeu, você vai esquecendo. Se você não exerce a disciplina, por exemplo, de estar com o seu filho, né? Está aqui o pastor Fernando, que cuida do departamento infantil. Se na família você não cria o hábito de estar com o seu filho, vai deixando para depois, passa o tempo e você perdeu a infância dele, né? Então, são coisas que a gente tem que criar. A gente tem que olhar para nós mesmos e falar, eu preciso orar todo dia. Isso não quer dizer que todo dia eu vou orar 3 horas seguidas. Não, mas todo dia. Eu também já tive essa experiência. Chegar no final do dia, olhar para mim e falar, meu Deus, eu não falei com Deus hoje, em nenhum momento. Acordei na correria, já tinha um monte de coisa para fazer. Chegou no final do dia, e, meu Deus, hoje eu não dirigi nenhuma palavra a Deus. Então, é uma meta. Todo dia falar com Deus, todo dia ler um texto bíblico. Isso são as disciplinas. Exatamente. Então, segue aí o meu testemunho, né? E de como que isso foi bom, né? Está sendo bom para a minha vida espiritual. E você, tem um testemunho? Tem uma experiência com a oração, com a leitura, com o jejum? Pôde ver que realmente depois que isso se tornou um hábito na sua vida, tem sido significativamente prazeroso e trazido crescimento para você? Deixa aí seu comentário também, isso é muito importante. Bom, ao lermos Efésios capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo ele fala aqui que a igreja, vamos dizer assim, para ter movimento, todo mundo no corpo tem que fazer a sua parte, né, pastor? Exatamente. Todo mundo no corpo. E um dos símbolos da igreja aí é o corpo. Então, a igreja é como lavoura, a igreja é como edifício, a igreja é como sacerdócio real, enfim. Mas aqui Paulo ele vai mostrar a igreja como um rebanho, ele mostra a igreja como um corpo. E aí ele diz, do qual todo o corpo, bem ajustado, aí diz, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Nós temos 3 juntas principais no corpo, que são responsáveis pelas articulações, pelos movimentos, juntas que têm as juntas fibrosas, aquelas que estão sobre os ossos. Quando não existe um exercício, um cuidado especial no corpo humano, o que acontece? Aí aparece artrite, artrose, bursite. Isso faz com que tudo no movimento do corpo acaba sendo comprometido. Aí Paulo fala assim, olha, por fazermos parte do corpo, cada um precisa fazer a sua parte, porque se as juntas não estiver fazendo, não vai ter aumento, a igreja não será edificada. A mesma coisa na nossa disciplina espiritual. Se a gente não se tornar pessoas que façam as atividades espirituais conforme a Bíblia recomenda, nós vamos estar atrofiados. Ele vai falar aqui sobre a questão de Hebreus 12, 12, né?
dizendo lá, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Que isso? É alguém que está com enfermidade? Não, é espiritual a situação. Pode orar? O irmão pode jejuar? Não, sabe, fica aquele marasmo, aquela dupla antiga hip hop, vida, céu, não vai. Então, por quê? Porque não existem as disciplinas para isso. Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, que a gente fala muito sobre os membros do corpo de Cristo e às vezes a gente não prega sobre as juntas, né? As juntas. Porque cada um tem o seu dom, mas tem que ter essa articulação entre os diferentes dons, tem que ter articulação. Né? Tem gente que se especializa só no seu dom e acha que o seu dom não tem nada a ver com o dom do outro, né? Exatamente. Meu departamento não conversa com o seu departamento, né? Estamos separados, né? Tem que ter a junta, né? Tem que ter a junta. O corpo todo funcione muito bem. E aí fica uma coisa interessante, né, Pastor Maxwell, e você que está nos assistindo. O que Deus pensa quando Ele extrai do seu corpo, que é a igreja, e propõe dar à igreja o quê? Obreiros, líderes, professores de escola dominical, pessoas melhores para a sociedade. Ele pensa pelo menos 3 coisas. Número 1, ele pensa em serviço, ele pensa em alívio e ele pensa em aumento. Então, quando Deus vê você como um membro importante do corpo e você pode cooperar, ele está dizendo assim, eu sei que você pode trabalhar, eu sei que você pode produzir alívio, eu sei que você pode produzir aumento no corpo. Quando a pessoa não entende isso, ele tem dificuldades. Então a gente precisa entender que cada crente, quando exercita suas disciplinas espirituais, ele precisa saber que a sua cooperação no reino ela é fundamental. Por que ler? Por que orar? Por que jejuar? Porque tem muito serviço. Tem serviço que ele vai melhor com a sua oração. Tem serviço que ele vai ser ainda mais pontual com o seu conhecimento bíblico. Tem alívio que vai acontecer na vida de lideranças por causa daquilo que você assumiu como responsabilidade. E assim, né? O exercício também, o exercício espiritual no que diz respeito ao dom que Deus deu a cada um de nós. Então, por exemplo, você é pregador, né? Aí o pregador, eu estou numa fase assim que eu não estou recebendo convite, não tem muita agenda. Então, parece que a pessoa para de exercer, né, o ministério. Você fala, eu não estou pregando, como que eu vou exercer o meu ministério se eu não vou pregando? Não, meu irmão, você não está sendo convidado para pregar. Tem que afiar o machado. Vai afiando o machado. Vai afiando o machado. Vai estudando, vai lendo, vai se preparando. Eu não estou recebendo convite para cantar. Deus me chamou para a área do louvor, mas não estou recebendo convite para cantar. Ensaia em casa, vai escolhendo os hinos, vai se aperfeiçoando. Você está se exercitando para que quando chegue o momento, né? Já tem você lá. Já está lá preparado. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra. Você tem que manejar bem a sua Eu lembrei ferramenta. de Eclesiastes, pastor, Eclesiastes 10:10, diz lá, se estiverem botado ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças. Então assim, não afiou o machado, vai cortar uma madeira, mas você vai ter que pôr mais força. Então, o problema hoje é assim, as pessoas não estão afiando o machado e estão colocando mais força, estão forçando as coisas. Então, por que você não toma mais tempo afiando, que quando você falar, já deu o corte certo? Exato. O que é manejar corretamente? É dar o corte certo. Na hora certa, você aplica o texto. Pega lá vamos lá, a disciplina da leitura, né? Leitura e meditação. Isaías 60. O Senhor me ungiu. Diz lá, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Está em Isaías 60. Só que quando chega em Lucas 4, Jesus toma o rolo e ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. E ele dá a lista. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o rolo. Mas estava escrito em Isaías 60. E o dia da vingança do nosso Deus. Não, eu vim trazer a graça. O dia da vingança ainda não chegou. Então ele faz
a aplicação certa. Fez a hermenêutica do texto. Fez a hermenêutica, Até analisou aqui está certo. se cumprindo hoje. Exatamente. Daqui para frente é outra coisa. É o manejar bem. Manejar A palavra bem da a verdade. palavra da verdade. É isso aí. Então, veja como esse assunto das disciplinas é tão interessante. Porque a gente precisa criar a nossa própria dinâmica, né, com as coisas de Deus. E aí entramos no terceiro tópico, que vai falar sobre as disciplinas e a luta espiritual. E aí a gente percebe quando a gente se coloca, né, à disposição para fazer as coisas de Deus, há uma luta espiritual, inclusive, né, por trás disso, e que se manifesta nas pequenas coisas. Né? Deus deu um ministério para você, alguma responsabilidade para você fazer, às vezes vão aparecer pequenas distrações que vão tentar te tirar daquele foco, né, para que você não execute aquilo que Deus te deu para fazer. E o terceiro tópico vai falar sobre isso. A gente coloca um propósito, né, de ter uma disciplina espiritual em determinada área, mas vai surgir as reações contra aquilo, vai surgir a falta de vontade de fazer aquilo, vai surgir um outro compromisso que a gente acredita que é mais importante do que aquela nossa disciplina. Então a gente precisa estar atento, né, para evitar as distrações que nos tirem dessa nossa disciplina. Né? Exatamente. Gênesis 15:11 diz que no momento do sacrifício vinham as aves de rapina, e está escrito lá, porém Abraão as enxotava. Mensagem do pastor José Diniz, Exatamente, né? Doutrina. Culto de doutrina. Esse versículo já tinha ele em mente há muitos anos. Lembrando exatamente isso, tem hora que a gente tem que enxotar o outro compromisso, que não é... O que é mais importante? Orar agora, ler agora. Não, mas vai ter um grande almoço aqui, eu estou no propósito. Não precisa falar para ninguém. Fala, muito obrigado pelo convite, mas estamos no propósito, e aquela coisa toda. Você tem que evitar, tem que correr. E o problema da distração, ele é geral, né? Geral, né, professor? Principalmente hoje, pastor Maxwell, na questão da educação. Hoje, o estudo à distância, que será a educação, né? Então, hoje a gente tem lá, você tem que ter a disciplina do estudo à distância, você tem as leituras para fazer, você tem as anotações, você tem que ficar ali concentrado para que você não perca o foco. E sobre as distrações, a lição vai nos falar sobre isso. A gente está numa das épocas que mais a gente tem distração, e assim, o nosso cérebro, inclusive, ele está se acostumando a ter distração o tempo todo. Porque o que a gente faz hoje, né? Se você está um pouco entediado com alguma coisa, você pega o celular, você vai achar lá um vídeo que é do seu interesse, e pode até ser um vídeo de boa qualidade, alguma coisa útil, inclusive, mas às vezes serve como uma distração. E aí você vê um videozinho curto que te chama para outro videozinho curto, que te chama para outro. E deu 40, e deu uma hora. Aí você fala, mas eu não estou assistindo nada de errado. Não, eu estou dizendo, às vezes pode até ser um bom conteúdo, mas a questão é que pode te distrair de uma outra coisa, e se você ficar só nos videozinhos curtos também, você passa de um para outro, não tem nem o tempo de refletir sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você assistiu. Então, uma necessidade que a gente tem no dia de hoje, né, de lutarmos contra essas distrações. Eu assisti uma palestra uma vez falando sobre essa questão das redes sociais, professor Fernando, que diz que o celular conseguiu fazer uma coisa que nenhum outro meio de comunicação, nenhuma outra mídia tinha conseguido fazer até então, que é ocupar os pequenos espaços vazios que a gente tem durante o dia. Então, por exemplo, você tinha um jornal antes, a televisão, mas a televisão tem o horário que passa o programa. O jornal, você tinha que pegar o jornal para ler, a revista, você tinha o celular, está no seu bolso o tempo todo. Então, surgiu estou na fila do banco, apesar que hoje a gente não fica mais tanto na fila do banco, mas está na fila de um lugar. Qual é a primeira coisa que a gente vê? O que eu faço nesses segundos? É 1 minuto que eu tenho que esperar, mas nesse 1 minuto eu já consigo ver uma notificação. Então, eu já assisto alguma coisa aqui, né? Não, eu tenho 1 minutinho ali que eu estou esperando acontecer alguma coisa. As redes sociais conseguiram preencher esses pequenos espaços do nosso dia, né? Coisas que as mídias anteriores não tinham conseguido fazer. Então, a gente tem essa luta, né, de como usar esses pequenos espaços livres que a gente tem, 1 minutinho aqui, uma coisinha ali, e aproveitarmos isso, inclusive, para as nossas disciplinas espirituais. Então, os desafios que a gente tem hoje são desafios muito específicos também, né, dessa nossa época, né? Poder lidar, inclusive, com esse
essa grande quantidade de estímulos que a gente tem em tudo quanto é lugar, né? E não deixar com que isso impeça a gente de glorificar Deus. Não quer dizer que seja ruim, né? Não, o ruim é o uso que a gente faz. Exatamente. O uso que a gente pode fazer pode ser um bom uso ou um mau uso, né? E os próprios celulares, eles já têm os meios, as ferramentas que não são divulgadas, que é eliminar as notificações, elimina. Mas não, a pessoa vai e habilita tudo. Eu quero as notificações, eu quero o sininho, ativa o sininho para tanta coisa. E a gente precisa ativar o sininho espiritual. O sininho. As igrejas tinham antes o sininho. O sininho. Eu acho que a gente precisa desse sininho na nossa alma, lá no nosso... Falou, segura aí. E voltando às distrações, um dos grandes problemas no dia de Noé foram as distrações, né? E Jesus, quando menciona dos dias de Noé, ele não fala das coisas ruins, né? Não falava as coisas ruins. Não fala. Em Gênesis 6:5 fala de maus pensamentos. Gênesis 6:11 fala de violência, fala de corrupção. Só que Jesus vai falar, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Até o dia em que não perceberam, veio o dilúvio. Então, por quê? Distrações, coisas boas. David Wilkerson, em um sermão dele, ele falava do problema da Netflix. Hoje são Netflix, hoje é dorama, hoje é tanta coisa. Depende muito das coisas que a gente coloca tanto tempo, e a gente vai deixando de lado, por exemplo, não só a leitura, mas a meditação, a memorização. Roosevelt Shedd, quando esteve numa escola bíblica dominical aqui, ele falou uma vez assim, jovens, memorizem as cartas de Paulo. Se vocês memorizarem as cartas de Paulo, vocês estão memorizando metade do Novo Testamento. Aí para vocês memorizar o resto, fica mais fácil. A história da igreja vai mostrar de um homem chamado Anselmo, que ele tinha um Novo Testamento gravado. Então, nessas horas vagas, em vez de ter a tentação de pegar o celular, será que eu consigo lembrar um salmo até eu ser atendido? O ônibus está demorando tanto, será que eu consigo lembrar um capítulo, lembrar um texto, uma história, lembrar de... será que eu consigo? Então, são exercícios. Será que está faltando orar por alguém? Ou aproveitar, orando em né? todo o tempo. Orando em todo... Será que eu posso... Esqueci de orar por alguém? Posso orar em pé, no trem, na condução, no metrô, trabalhando. Aí faltou orar por alguém? Estou trabalhando. Deus, dá vitória. Aí acontece o milagre. Que hora que foi essa? Foi a hora que você estava orando pela pessoa. Exatamente. Veja, às vezes aproveitar o tempo, né, para orar, você está indo, caminhando de um lugar para o outro. Você pode falar com Deus, né, enquanto estiver caminhando, enquanto estiver dirigindo. Só não dá para fechar o olho, né? Exatamente, exatamente. Mas aí, assim, você vai conversando com Deus, aproveitando, né, colocando Deus no nosso cotidiano. E assim, está quase acabando aqui o nosso tempo. Duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que a disciplina... ela não é fácil, né? E a gente está num período de distração, e a questão das distrações é justamente isso. Quando começa alguma coisa a ficar tediosa para a gente vai para a distração, vai para o celular. E quando você vai estudar a Bíblia, vai ter capítulos que você vai ficar maravilhado. Você vai ler lá o Salmo 139, você vai ficar admirado com a profundidade daquele salmo. Estou usando de exemplo, né? Porque esses dias eu meditei nele. Mas assim, vai ter textos da Bíblia que vão ser mais difíceis, que vão exigir mais, que não vai ser uma coisa assim tão chamativa. Você vai passar pelo livro de Levítico, você vai passar pelo livro de Crônicas, que não são os primeiros capítulos de Crônica, das genealogias, que não é uma coisa assim que seja chamativo, mas que faz parte da palavra de Deus. E aí você vai ser tentado a procurar alguma coisa que te motive mais. Vai ter momentos da oração. Claro, vai ter aquele dia da oração que a gente vai estar muito fervoroso, mas vai ter aqueles dias em que vai ser difícil a gente lidar com o nosso corpo, como os discípulos que dormiram, né, quando Jesus foi orar. Então, a gente vai ter que lutar contra essas coisas, e a disciplina é isso, é fazer aquilo no dia que está fácil de fazer, mas também no dia que está difícil de fazer, né, e criar aquilo como um hábito, né, para a nossa vida. E, só para a gente concluir aqui, nesse texto de 1 Timóteo 4, Paulo fala mais sobre isso, que a gente se prendeu mais aqui o versículo 8, mas ele termina
a sessão aqui, né, dizendo para Timóteo que ele deveria persistir em ler, persistir em exortar, em ensinar. E ele está dizendo, olha, leia, faça leituras. Você vê o cuidado de Paulo, né? Paulo, ele ficou preocupado com os pergaminhos. Exatamente. Que ele tinha esquecido. Fazia parte da rotina de Paulo a leitura, né? Então, isso é muito importante. A gente está numa geração que está muito... está se tornando cada vez uma dificuldade maior alguém pegar um bom livro, né, para ler. Isso reflete, né, depois na escrita. Sim, quantos erros de português, quanta a pessoa não consegue escrever. Desenvolver uma ideia. Desenvolver uma ideia, uma dissertação, alguma coisa. Por quê? Porque não tem o hábito de ler. Quem lê sabe mais, tem mais conhecimento, melhora a comunicação, a dicção. É muito bom, né, pastor? Muito bom fazer boas leituras. Eu me lembrei só de um texto, eu acho que esse texto ele é citado na nossa lição e vale a pena você também marcar, né? A disciplina de Daniel, Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu fui recentemente numa festa de jovens e falava sobre a oração. E está aqui no meu terno, ó. Eu ganhei uma balinha, uma balinha aqui né? Uma bala de mentos, né? Só que olha atrás o que eles colocaram. Oração. Vê se você consegue daqui. Oração 3 vezes ao dia. Oração 3 vezes ao dia. Né? E eu, na hora que foi engraçado, porque na hora que eu recebi, é uma lembrancinha para você, eu olhei assim, ó, oração 3 vezes ao dia. Você sabia que em Daniel 6 e 10 está escrito que ele orava 3 vezes ao dia? Aí ele, olha, já peguei, já lembrei do versículo. Então é bastante curioso, fica aí, quem sabe você deixa para a sua classe aí, para os irmãos, uma dica como essa. Muito bem. Bom, Deus abençoe, professor Fernando. Nós, infelizmente, chegamos ao final desse momento, né? O papo tá bom, mas nós chegamos aí ao momento de conclusão da nossa aula. Mas antes de nós orarmos por você, né, e nos despedirmos aqui, nós vamos ter também um momento de contribuição, que também é uma disciplina, né? É a disciplina da generosidade. Exatamente. Orar, ofertar também é uma forma como nós exercitamos a nossa generosidade, como a gente não pensa só em nós mesmos, né? Nós doamos literalmente algo de nós para a obra de Deus. Então chegou o momento aí de você ofertar, acabou de aparecer aí na tela os caminhos que você pode utilizar, o QR Code, a chave Pix, transferência bancária, enfim. Aproveite esse momento também para fazer a sua contribuição para a obra de Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar e adorar a Deus também com um hino, uma gravação que você vai acompanhar a partir de agora. E depois voltamos com o encerramento da nossa aula. Aleluia, adore a Ele comigo, te adorarei, independente do que for, eu te adorarei, eu te adorarei, és o meu Deus, adore a Ele comigo, diga assim, contigo eu sei que posso ir além. Contigo eu não quero a ninguém. Contigo eu salto uma muralha, contigo eu venço uma batalha, contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro. E tu já sabes bem o que fazer. Mas se acaso teu silêncio me alcançar e resolver te calar para provar a minha fé, o que fazer? Te adorarei, independente do que for, pois tu és Deus, tu és Senhor.
Maravilha! Tivemos essa oportunidade de relembrar o CIBEMP, Congresso de Irmãs do Ministério de Perus, um dos eventos que marcou este ano de 2025. E agora chegamos ao final da nossa aula. Eu quero agradecer a você que esteve nos acompanhando, esteve assistindo essa aula. Compartilhe, mande esse link aí para alguém. Vai ser muito bom, né? Nós temos o maior número possível de alunos participando deste momento aqui da Escola Dominical. No próximo domingo, né, hoje dia 14 de dezembro, no próximo domingo nós também teremos mais uma aula aqui neste formato gravado, porque vai acontecer o Natal Sem Fome, um evento tradicional já do Ministério de Perus, que acontece sempre neste domingo de dezembro, e nós estaremos aqui novamente discutindo a lição do próximo domingo, que será o espírito humano e o Espírito de Deus, como que o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Lição profunda, hein? Vai ser discutida no próximo domingo. Você é o nosso convidado para acompanhar aqui nas redes sociais, na TV AD Perus. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui ao professor Fernando Cardoso. Foi muito bom poder recebê-lo aqui, né, e conversar sobre essa lição tão proveitosa. Também nossa palavra de gratidão à superintendência da Escola Dominical, na pessoa do pastor Edson Dominicali, pastor Isaías, pastor Maxwell, também ao nosso pastor presidente por essa rica oportunidade do ensino ser divulgado, passado ao maior número de pessoas. Deus abençoe a todos, a nossa mídia, a todos os que têm trabalhado para que isso seja cada dia mais propagado. Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero te convidar agora para orarmos, falarmos com Deus, e que se você, né, colocou o propósito, né, no seu coração de criar uma disciplina espiritual, que Deus possa te dar graça, né, para colocar isso e para meditar, né? O que é a meditação? Meditação é quando a gente junta aquilo que a gente aprendeu com a prática da oração, né? A meditação faz esse meio termo. Quando a gente medita em algo, é quando a gente aplica no coração aquilo que a gente ouviu, né? E quando a gente ora a Deus fazendo essa aplicação, né? Então, esse momento que nós temos agora de orarmos, de apresentarmos a Deus tudo aquilo que aprendemos na aula e pedindo para que o Senhor nos dê graça, nos dê força para que a gente, de fato, possa criar boas disciplinas espirituais. Amado Deus, glorioso Pai, nós louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Fernando, obrigado pela vida de todos que nos acompanharam. Eu quero lhe pedir a Deus que o Senhor nos dê graça, nos dê força, para que nunca nos esqueçamos, Senhor, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu. Que possamos, assim Senhor, seja, granjear os talentos que o Senhor colocou na nossa mão. Que nós possamos, Senhor, ter uma vida de oração, uma vida de meditação, assim uma vida, seja, Senhor, Pai, em que possamos a cada dia contribuir com o Teu reino, nos colocarmos à disposição para fazermos aquilo nome, que o Senhor nos deu para fazer. Abençoa a vida de cada um dos alunos, o Senhor conhece a situação de cada um, o Senhor conhece a vida de cada um, e aquele que pode visitá-los de uma forma especial. E esse é o nosso pedido a Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, obrigado, professor, obrigado a todos os irmãos, que Deus abençoe, contamos com você no próximo domingo em mais uma Escola Dominical. Até lá. Glória a Deus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. No Facebook, além de acompanhar a programação da TV AD Perus, é possível acessar um acervo com milhares de fotos dos nossos eventos. Tudo é registrado e publicado com muito zelo para que mais pessoas saibam quão grandes coisas o Senhor tem feito para louvor da sua glória. Curta nossa página, deixe seus comentários, compartilhe nossos conteúdos aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Seja um semeador da boa semente.